Olá, meu amigo e minha amiga concurseira. Hoje estamos finalizando o nosso estudo do artigo 5º da Constituição Federal. Inscreva-se no nosso canal, comente, deixe o seu joinha se você tiver gostado do nosso vídeo e também ative o sininho para poder receber notificação a respeito dos próximos vídeos que vêm pela frente. Vamos lá, meus amigos, terminando então hoje o estudo do artigo 5º da Constituição Federal. Esse inciso ele começa dizendo: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Então temos aqui mais uma ação constitucional que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Então vamos lá estudar um pouquinho a respeito da ação popular, conforme a Constituição Federal trata do assunto. Primeiro, vamos tomar cuidado, muito cuidado. Qualquer pessoa pode entrar com uma ação popular, propor uma ação popular? Não. Vamos lá então. Cidadão. Essa aqui é a palavra essencial. Cidadão é aquela pessoa que ela já fez aquele alistamento eleitoral, então ela possui seu título eleitoral, ela possui regularidade eleitoral. Então, em razão disso, é considerada uma pessoa cidadã, tá? Esse é o termo mais restrito de cidadão. É possível entendermos o cidadão como alguém que é pertencente a um povo, que é pertencente a um estado como um todo. Pessoas, em geral, elas podem ser consideradas cidadãs somente pelo fato de possuir direitos e deveres. Aqui temos uma situação que é mais restrita, que é realmente a situação relacionada à questão eleitoral, tá? Então é necessário que a pessoa ela possua esse título eleitoral. Então é algo bem específico tratando a respeito da ação popular. Então o cidadão ele é parte legítima para propor essa ação popular. E o que essa ação popular visa? Anular ato lesivo ao patrimônio público, então inicialmente aqui patrimônio público, ou de entidade de que o Estado participe. Entidade de que o Estado participe. A moralidade, então temos aqui um instrumento que ele visa tutelar a moralidade administrativa. Meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento. Então, mais uma situação interessante aqui, importante observar que ele fica isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Então, mesmo que ele perca essa ação, não é necessário que ele pague a sucumbência para a parte contrária, já que o intuito dele era preservar a moralidade administrativa, preservar o meio ambiente ou o patrimônio público como um todo. Então, ele não precisa ter esse medo, esse receio de entrar com essa ação, já que ele não tem esse ônus. Agora, caso ele esteja de má-fé, conforme a própria Constituição Federal diz, se ele tiver de má-fé, aí sim ele já não vai poder ser considerado isento de custas e ônus de sucumbência. É o que fala aqui, salvo comprovada má-fé. Então, vamos nos atentar a isso. Em regra, ele está sim isento. No entanto, caso haja má-fé, essa isenção ela cai por terra. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Temos atualmente esse serviço é prestado pela Defensoria Pública, tanto dos Estados quanto Defensoria Pública da União. E nos locais em que não há defensoria, que a defensoria não atinge, alguns municípios têm ainda dificuldade de serem atendidos pela defensoria, nesses locais normalmente existe um convênio entre a defensoria e a OAB e acabam que advogados, eles acabam desempenhando essa função de um defensor dativo, tá bom? O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, uma situação aqui de uma responsabilidade do Estado, no qual ele indeniza a pessoa que foi condenada por algum tipo de erro, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. São gratuitos, então vamos lá, mais uma situação de gratuidade. Para os reconhecidamente pobres,
na forma da lei, A, registro civil de nascimento, B, certidão de óbito, e isso para os reconhecidamente pobres, na forma da lei. Então, a lei, conforme dissemos em outro vídeo, a lei ela acaba regulamentando essa situação, então é necessário que se aguarde que essa lei regulamente. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. E, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, atos necessários ao exercício da cidadania é só lembrarmos da própria ação popular, como se ela fosse uma forma de exercer a cidadania. E como ela é uma forma de exercer a cidadania e ela é isenta das custas, da mesma forma são gratuitos os atos necessários ao exercício da cidadania. O habeas corpus e o habeas data também. E próximo, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo, e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, está aqui um princípio da duração razoável do processo. Duração razoável do processo, que tem tudo a ver com a celeridade. Tomar cuidado que o princípio da celeridade não é um princípio que visa simplesmente que os processos caminhem de forma extremamente rápida e que eles terminem rapidamente. Não é isso. Até porque é necessário que se garanta mínima defesa, mínima denúncia, toda essa situação é necessária um tempo também. Então, para que esse tempo ele possa ser observado, é importante toda a questão do devido processo legal e tudo isso toma tempo. Agora, a celeridade ela tem a ver com um processo que tome apenas o tempo necessário. Existem processos que são mais complexos, eles acabam precisando durar um tempo maior para que se elucide melhor algum caso, alguma situação. No entanto, aí, em regra, os casos devem ser resolvidos da forma mais rápida possível, da forma mais eficiente possível, se utilizando dos meios tecnológicos, de todos os meios de investigação, para que todo o processo, tanto o judicial quanto o administrativo, finde de uma forma célere. Celeridade, então, tem a ver com velocidade, no entanto, garantindo esse devido processo legal. Parágrafo 1º, já encaminhando aí o nosso estudo para o fim, ele diz: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, aqui temos a situação de que essas normas elas têm aplicação imediata em razão de sua importância, de sua relevância como direitos e garantias fundamentais, sendo inclusive cláusula pétrea da nossa Constituição Federal. Em razão disso, elas possuem essa aplicação imediata. O próximo parágrafo: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, temos aqui que o nosso artigo 5º, ele é taxativo, isso é, todos os incisos que estão aqui no artigo 5º, acaba ali, então os direitos e garantias fundamentais são esses e ponto final? Não, é exatamente o que o parágrafo 2º está dizendo aqui. Esse rol do artigo 5º é um rol exemplificativo. Isso é, nós temos outros direitos e garantias fundamentais que não estão inseridos aí no artigo 5º, que não estão dentre esses incisos. Temos, então, uma situação aqui relativa aos tratados internacionais. Então, tanto em tratados internacionais, quanto em outros lugares, então ele fala outros decorrentes do regime, então do próprio regime, às vezes, pode trazer alguma situação. Então, o próprio regime democrático, ele traz uma série de direitos que são fundamentais e muitas vezes eles não estão expressos, no entanto, eles são tacitamente reconhecidos, tá? Eles são reconhecidos de uma forma tácita. E princípios, outros princípios que também são reconhecidos, que às vezes estão em outro lugar na Constituição, ou às vezes não estão nem mesmo inseridos na Constituição. Temos
aqui exemplo de tratado internacional, por exemplo, a questão da pessoa com deficiência. As convenções que tratam a respeito da pessoa com deficiência acabaram originando o Estatuto da Pessoa com Deficiência e claramente é ali um diploma que trata de direitos fundamentais. Não existe questionamento com relação a isso. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, então aqui, tratados de direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então temos essa situação que elas são equivalentes à emenda constitucional. Tratado de direito humano, então ele precisa passar nas 2 casas, em 2 turnos, e elas precisam ser aprovadas em ambas as casas por 3/5 dos seus membros. Importante, então, voltarmos àquela pirâmide de Kelsen, que temos aqui a Constituição Federal. A Constituição Federal ela não é imutável, ela pode passar por reformas, e essas reformas são feitas por meio das emendas constitucionais, que possuem, então, essa capacidade, por meio do poder constituinte derivado, ele pode, então, aqui fazer modificações à Constituição Federal. Isso aqui quem faz é o nosso Congresso. E, então, esses tratados que tratam a respeito de direitos humanos, é possível que eles sejam aprovados dentro desse rito da emenda constitucional, dentro dessa situação de 2 turnos, 2 casas, 3/5. Se forem aprovados dessa forma, eles serão considerados emendas à Constituição. No entanto, caso não seja aprovado dessa forma e seja também tratado sobre direito humano, no entanto, que não foi aprovado nesse rito, ele vai entrar aqui como uma norma supralegal. É uma situação que tratamos já em outra aula. Se você não viu, você pode pegar e já assistir outras aulas de direito constitucional para poder entender melhor essa situação. No entanto, se foi aprovado como tratado de direito humano, no entanto, não passou por esse rito, supralegal. Agora, se for um tratado que ele não trata sobre direito humano, essa então é a terceira hipótese, um tratado que não trata sobre direito humano e é aprovado, ele vai vir aqui como uma norma normal, tá? Ordinária. A situação é então de uma lei ordinária. Então, encaminhando agora para o fim, o parágrafo 4º diz: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Não tem aqui, então, muito o que ser explicado, simplesmente que o Brasil, caso se submeta a algum tipo de Tribunal Penal Internacional, então é necessário que ele se submeta a esse Tribunal Penal Internacional, em razão da soberania do país, ele não pode ser submetido a um tribunal que não faz parte da sua composição, ele não pode ser submetido por um outro país ou por um outro conjunto de países que ele não tenha aderido, que ele não tenha se submetido de uma forma voluntária, em razão da própria soberania do país. Então, ele vai se submeter somente àquele cuja criação tenha manifestado a adesão, Tribunal Penal Internacional. Então, finalizamos aqui o artigo 5º e continuamos o estudo de Direito Constitucional na próxima aula. Obrigado.